Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Transformadoras de hoje. O Conversas Transformadoras é um espaço de diálogo sobre como podemos efetivamente transformar a educação e o aprendizado. Sabemos que a necessidade de aprender cresce a cada dia e que novos desafios batem à nossa porta. Assim, enquanto profissionais de educação, nós não podemos ficar parados. E o Conversas Transformadoras é um chamado à compreensão das ações de transformação reais do aprender, principalmente das transformações escaláveis e portadoras de futuro. E aí, vamos realmente transformar a educação? Nosso bate-papo é para isso. E hoje a gente vai bater um papo sobre gestão do aprendizado. Eu tenho a honra de ter aqui comigo para essa conversa a Lilian Neves, que é diretora executiva do Ilito. Então, Oi, Lilian, seja muito bem-vinda. Olá, Robson. Muito bom Tudo estar com bem? você aqui nessa conversa que transforma, né? Exatamente. Eu já apresentei você como diretora executiva do Ilito e que a gente vai falar sobre gestão do aprendizado, uma especialidade sua. Então, eu queria que você se apresentasse um pouquinho e logo depois de se apresentar, falasse um pouquinho do que é gestão do aprendizado. É bem importante esse tema e agradeço por ter essa oportunidade de dialogar com vocês. O Ilito é uma iniciativa tecnológica para apoiar as escolas nesse desafio de acompanhamento de quem é que já aprendeu o quê dentro do processo de formação. A formação humana, por óbvio, não se resume ao que é possível ser medido, né? Ela é muito mais complexa, ela tem diversas dimensões, cognitivas, socioemocionais, corporais, que nem tudo passa pelo processo de avaliação. Mas aquilo que for possível, a gestão do Mas você não aprendizado se é isso. apresentou ainda, até onde eu Tem entendi. isso? Ah, Primeiro então você vai vamos se lá. apresentar. Quem é Lilian Neves? A Lilian é uma educadora, já estou há 30 anos em educação, transito muito pelas áreas de gestão educacional, escola básica, ensino superior, e tive essa iniciativa de aportar tecnologia no processo por aprender e por compreender que muitas dessas formas de acompanhar o desenvolvimento de cada um acontece ainda de forma artesanal, sim, com muita competência humana, mas ainda com pouco processo automatizado, né, ou com pouco apoio da tecnologia para essa função tão nobre da educação. Tá aí na sua vida, na vida da Lilian, como é que foi esse processo desse estralo acontecer, né? Porque realmente é muito manual hoje ainda, é muito artesanal, como você colocou muito bem, mesmo com algumas tecnologias que estão por aí, e você já tinha um background tecnológico, você é programadora, você é gestora de TI, etc. Ou não, você vinha mesmo da educação, fortemente da educação, e dali, como é que foi esse estralo que você falou, não, alguma coisa tem que mudar e eu tenho que fazer alguma coisa? Por muitos anos eu cuidei do registro acadêmico da Aham. educação básica e superior. E transitava nesses grupos. Na educação básica, é muito comum nós reconhecermos os grupos por grupos administrativos e pedagógicos. Uhum. Então, no administrativo, apesar das funções não serem só propriamente da administração em si, também tangencia o processo pedagógico, mas são cargos de direção, de mantenedores, de diretores de unidade ou de redes. E nessa equipe transitam também os coordenadores pedagógicos, que é onde estritamente se tem um acompanhamento continuado dos processos de aprendizagem. Os Uhum. professores, então, hoje, né, narrando um pouquinho essa nossa escola tão clássica e que todos já passaram por ela, acredito. Mas nós temos o estudante, ele está em uma turma, ele faz processo de avaliação, essas avaliações são preponderantemente quantitativas, e para uma Uhum. média de aferição desses desempenhos, tem-se os resultados acadêmicos de aprovação ou reprovação. É Aham. claro que a discussão, Robson, Os alunos não gostam muito disso daí, não, né? eu acho que está na rotina, né, no cotidiano, mas sim, se Aham. questionam dessa carga, talvez, de monitoramento tão incisivo e intensivo, assim, de provas, né? Aham.
Pode continuar. E você sabe bem que esses quantitativos, Robson, nos dão informações de um processo. Então, por exemplo, de um macro processo. De tudo que se tinha para o estudante aprender no 6º ano de matemática, ele teve aproveitamento 89%. Ótimo, ótimo aproveitamento. O que é que eu posso fazer para ele melhorar? Não se sabe. Há um gap de notícias acerca do que é que ele deu conta e o que é que ele poderia se tornar melhor, porque às vezes a gente só está prestando atenção em quem não foi aprovado e os níveis de resultados até sofríveis, né, de um processo de defasagem que se agrava. Mas em qualquer cenário, você hoje, tirando essa fotografia acadêmica do seu estudante, você saberia dizer o que ele sabe daquele volume de propostas, sejam conteúdos ou agora as habilidades, que são a mobilização desse conteúdo? Ou não, né? E saber isso aí seria, então, exatamente o conceito de gestão do aprendizado, então. Isso. Gerir o aprendizado é você, então, através de alguns mecanismos, vê se eu estou errado ou se eu entendi certo. Vamos lá. De alguns mecanismos, você avaliar o quanto a pessoa aprendeu e o que ela não aprendeu. Isso aí não soa um pouquinho personalização do aprendizado, customização do aprendizado? Tem a ver? Tem a ver. Personalização viria a partir desse processo avaliativo, ou até mesmo antes dele. O que seria a diferença para personalizar? Uma vez reconhecendo características ou dificuldades ou altas habilidades, ou então áreas do conhecimento que ele tem enorme interesse, você então desenvolve propostas, experiências de aprendizagem que potencializem aquela aprendizagem, aquela situação do aprender desse estudante. Então, tendo o monitoramento do processo, eu consigo ter informações desse processo acerca do que aquele estudante precisa, porque não há um remédio genérico para se aplicar a todos e melhorar a aprendizagem de todos. É algo bem, bem intensivamente complexo. E reafirmar aí, né, Robson, com os superlativos todos. Mais modernamente, eu acho que faz muito sentido, né? Porque hoje não dá mais muito como, primeiro, entender que o mesmo processo serviria para todo mundo, né? Hoje, quanto mais nós nos conhecemos enquanto seres humanos, enquanto sociedade, inclusive, mais a gente entende a nossa singularidade, né? Nós temos essa lógica de que todos somos, nós podemos, usando a tecnologia, atender muita gente, mas nós também queremos ser atendidos de forma mais exclusiva, de forma mais pessoal, de forma mais específica, de acordo com as nossas necessidades, os nossos desejos específicos, né? Sim. E na escola é meio brabo botar 30, 40 pessoas dentro de uma sala e achar que todas as 40 pessoas vão aprender tudo no mesmo ritmo, as mesmas coisas, nos mesmos períodos. Nesse contexto, a importância, né, da gestão do aprendizado salta aos nossos olhos. O que mais que você acha que se aplica a essa? Por que gestão do aprendizado é importante nos tempos de hoje e nos tempos futuros? A gente sempre olha um pouquinho para o futuro aqui no Conversas Transformadoras. Como é que você vê a importância da gestão do aprendizado hoje e para o futuro dessas gerações? Me permita uma analogia. Se você for fazer uma viagem solidária e médica para uma região remota, que tem muitas dificuldades de saúde, você não vai conseguir levar na sua maleta um espectro muito amplo de antibióticos específicos. Você leva uma amoxicilina, que dá certo e se aplica a muitas das situações de campo, né? Hoje nós temos 2 artifícios que, de uma maneira geral, sem alguma ferramenta tecnológica que venha apoiar, as escolas já estão fazendo, elas estão aplicando, na metáfora, as amoxicilinas que possuem nas maletas. Então, como é isso? É a diversificação de práticas e metodologias, então já se sabe das diferenças. Os professores são profissionais conscientes daquilo que tem como desafio, da diversidade humana, dos perfis de personalidade, das classes sociais e acesso a recursos. Então, nós já temos uma multiplicidade de fatores ali, né? Dos tempos de aprendizagem fisiológicos ou sociobiológicos. Então, a primeira amoxicilina da maleta, Robson, seria diversificação da metodologia. Pronto. Se eu faço de várias vezes, em alguma medida você pegou
em uma delas, tá? Você De aprendeu várias vezes e de várias formas, né? de Você várias pega formas. ali. Ótimo, É. isso. A cada vez eu vario a estratégia, a metodologia, uma mais ativa, outra mais explicativa, uma mais sintética, outra mais analítica, outra mais experiencial. Então, nessa multiplicidade, em alguma eu alcancei aquele estudante. Sim. A segunda medida genérica é de aferição de provas de escala mesmo. Eu tenho a avaliação somativa e ela vai me informando do processo e eu consigo, como educador, reagir a esse processo com uma certa rapidez até. Olha, eles tiveram dificuldades nisso, então vamos trabalhar mais uma atividade extra, um passeio de campo, enfim, para ir sanando isso no decurso desse tempo. Ou seja, a Mas avaliação ainda vai estar por aí por um bom tempo, aquele estudante que acha que as novas metodologias e tecnologias iriam eliminar rapidamente esses testes, ainda nem tanto, ainda por conta dessa amoxicilina aí que é necessária ser aplicada ainda para esses estudantes. então eu vou abrir um terceiro remédio que ficava guardado assim na maleta, Robson, só Ah, para tá. algumas eventualidades, que é a capacidade que a escola já possui, se ela já possuir, que esse conhecimento já é amplo e já tem sido debatido há muito tempo, que é a de metodologias por projetos. Então, os Ah, projetos de investigação têm dois tipos, por temas ou por problemas. Então, tá. os de problemas são mais focais, né? Eu consigo finalizar um processo por problema com mais facilidade do que um temático, parece que ele nunca tem fim, né? Uhum. Mas se você trabalha metodologia de projeto, você consegue abrir mão um pouco desses instrumentos avaliativos do tipo prova. Você Ah, que consegue, bom. na Ufa, socialização, já tem, a minha maleta tinha, a Robson, esperança, né? A esperança. mas nós precisamos transcender a essa proposta. Ah, Se em certa medida, os projetos já deram conta de dinamizar essa escola tão árdua e secular, né? ah. Será que esse teto é de bronze ou a gente consegue transcendê-lo e ir para um tempo disruptivo para a educação? E nós acreditamos que é possível, que seja possível, e um dos elementos fundamentais para isso é o desenvolvimento e monitoramento da autonomia do estudante. Autonomia você não entrega como se ele tivesse que usar, não, sabe, Robson? É uma Sim, sim, conquista, você vem caminhando com ele, né? Mas sim. que autonomia é essa? Para onde que ele teria que ir, Robson? O que você acha? Você que também é tão, assim, Pergunta de professora. entusiasta, eu devolvi. Eu acho assim, você falou lá de várias metodologias, de três remedinhos aí, né? Várias metodologias. A Sim, segunda foi a avaliação, e na terceira, né, o lindo. PBL, ou o aprendizado baseado em projetos, no qual você tem como trazer uma dinâmica um pouco diferente. E que existe uma esperança, né, de transformação, e que a autonomia, a gestão dessa autonomia seria importante. Eu vejo assim que hoje a geração que está vindo, ela está cada vez mais autônoma. O processo de aprendizado deles, tudo que eles querem aprender, eles vão atrás e buscam esse aprendizado, mas notadamente tem que estar alinhado ao que é relevante para eles, né? Sim. E gerir essa autonomia, que eu acho que é uma questão mais que é necessário tecnologia, né? E é necessário também você escalonar isso para que você entenda os níveis de autonomia que aquele estudante possui, porque da mesma forma que aprender outras coisas, nem todo mundo vai desenvolver autonomia da mesma forma. Mais ou menos por aí? Perfeito, acho que você já tem que vir trabalhar comigo no Elito, Robson. Vai ser uma honra. Mas veja só, que nós estamos dizendo de potencialidades, né? Imagine você se a escola hoje consegue acompanhar esse processo, tendo como pano de fundo, como enquadramento desse cenário, o próprio currículo, são as metas de aprendizagem, são os nossos alvos, né? Quando a gente fala de objetivos, é algo que eu desejo alcançar, são os objetivos de formação. Então, se eu tenho o rol de habilidades formuladas em processos de objetivos alcançáveis e tenho um processo que pode ser monitorado à medida que os estudantes aprendam,
por que é que não podemos deslocar esse estudante do seu processo de aprendizagem dentro de uma sala de aula com ritmo pré-programado? Quais são as aprendizagens que ele pode ter na sua organização pessoal, na sua autonomia, que também não mereça ser evidenciado nos acompanhamentos do professor. Então, gestão de aprendizado é, sim, acompanhar o que acontece em sala, porque a gente não vai se ver livre dessa estrutura, né? A escola é um espaço bom para aprendizagem, eu chamo de espaço privilegiado, né, que tem potencialidades, interlocutores, trocas, o saber se constrói na coletividade, então esse é um lugar muito bom de se estar, mas também de um monitoramento dos desempenhos individualizados. Você, como educador, Robson, imagine tendo esse panorama do que é que todos têm que saber, porque a BNCC não é da escola, é de cada estudante. Cada estudante tem que alcançar aqueles direitos de aprendizagem. É um direito, nós estamos falando de direitos do cidadão, né? Então, você tem que ofertar essa oportunidade. É isso mesmo. Maravilha. Então, assim, o estudante, os espaços de aprendizagem também se transformam quando você ganha esse poder de gerir ou de fazer a gestão da aprendizagem desses estudantes. Além da questão da autonomia, além da questão da personalização, entra também, então, esses espaços que eles sobrepujam em muito a sala onde, ou esse espaço de aprendizagem, que hoje é muito explorado. Hoje esses estudantes, né, eles são acomodados dentro desses espaços e ali é que se dá uma grande parte do processo de aprendizagem desse estudante. Mas existe, então, abre-se uma possibilidade de outros espaços, uma vez que você enxerga o que ele está aprendendo e a autonomia que ele está ganhando, ou não, né? Porque você também gerencia esse aprendizado da autonomia, quando você gerencia o aprendizado. É isso mesmo? E aí você expande esses espaços? Sim, expandimos várias coisas. Primeiro que o espaço, a gente já teve uma amostra, né, aí desse período de pandemia, que a escola conseguiu reagir no tempo e espaço. Os assincronismos e os meios digitais já protagonizaram isso. Mas se eu tenho um espaço na cidade e ele é promotor de insights, imagine, você vai estudar a história do Brasil em Petrópolis, apesar de a gente ter tido algumas perdas ali, né, por conta de manutenção dos museus, mas imagine você ir para um ambiente que aquele ambiente te inspira aquelas microgêneses da aprendizagem, como vai dizer Vygotsky, né? Ele te ajuda no insight, na compreensão viva, real, significativa. Ah, mas não é possível conhecer de neve se meu país é tropical, ou vice-versa? Sim, não estamos dizendo que terá que ser naquele espaço. Pode ser dentro da sua casa, dentro da sua biblioteca, de acordo com a sua organização de estudos. Ah, Lília, essa realidade está muito distante da escola, já ouvi isso, Robson. E os estudantes, se não tiver um professor perguntando se ele não fez atividade, se não vai ter uma troca, né, aí na fase da adolescência, em termos de valorização daquele esforço, eles não fazem. Então, a gente tem um desacreditar, né, por algumas experiências, e um acreditar, talvez tangenciando a utopia, mas nós já vimos isso acontecer em outros espaços internacionais e é bem possível, sim, de acontecer aqui também. Maravilha. Então, a gente já entendeu o que é a gestão da aprendizagem, né? Já falamos até de alguns passos aí dessa gestão da aprendizagem. Ela é possível ser feita sem o uso de tecnologia, com tecnologia muito melhor, tecnologia da informação, propriamente dito, bancos de dados e outros, computação em nuvem e outras coisas. Como é que é esse processo técnico, efetivamente? Ou seja, como que um professor que hoje dá aula numa escola consegue melhorar a gestão do aprendizado dos estudantes que estão sob a sua tutela, sob o seu cuidado? Sim, é possível fazer sem tecnologia. Tecnologia é ferramenta, hoje é possível você conversar à distância, mas com um celular fica muito mais fácil. Então, ela vai vir não só como ferramenta, mas também como linguagem, e tão logo
acredito eu, para a educação como inteligência artificial também. Mas vamos colocar esse professor hoje, que queira fazer essa gestão do aprendizado dos seus estudantes. É possível? Isso. Sim. É um esforço, tá, Robson? Requer compromisso, mas é como se ele olhasse para cada estudante e em cada um visse a meta de cumprir 100%. Todo mundo 100%. Como seria fazer isso, né? Então, ele vai fazendo essa diversificação, esses recursos que há pouco falávamos, eles estão fazendo, os educadores já têm se aplicado a melhorar suas práticas, trazendo jogos, coisas mais dinâmicas, interativas, problemas para se resolver. Mas o como fazer com tecnologia seria mais ou menos assim. A tecnologia, todo o processo de inovação, e você acha que consegue interagir comigo muito melhor nisso, ele precisa tirar algum trabalho, né? Que trabalho é esse que ele viria tirar para eu não ter que ganhar mais um trabalho, já, afinal de contas, já estou sobrecarregada de tarefas? Vai pensar... Essa era exatamente a minha pergunta, porque esse professor ele já se sente bastante sobrecarregado, né? Fora os estresses que aparecem com novos problemas todos os dias. E como é que a gente como é que a gente poderia ajudar esse professor, então, a fazer esse olhar personalizado nesses indivíduos e aplicar mais metodologias, se ele já é um professor mais ou menos sobrecarregado? Será que é aí que não deveria entrar, então, a tecnologia para virar essa chave? Justamente. No primeiro momento, aprender uma coisa nova exige esforço. A gente não sabe ainda como se faz. Mas, à medida que você caminha com ela, você descobre que ela te aliviou outros pesos, né? E o que seria esse peso que se alivia quando eu faço gestão da aprendizagem com tecnologia? Eu começo a ter recursos, como, por exemplo, no Ilito, de organizar conteúdos num repositório. Então, é como se eu estivesse organizando uma mesa de trabalho e acessando essa mesa de trabalho com regularidade e proximamente, né? Então, eu tenho recursos educacionais digitais organizados em bancos de repositórios. Eu tenho questões avaliativas também na mesma ambiência, então eu monto avaliações usando esses bancos de questões e criando também, por óbvio, as minhas que forem necessárias. Eu tenho no mesmo espaço o lugar do currículo e do planejamento a partir do currículo. Então, à medida que eu for fazendo o planejamento, que hoje a gente pega um Word ou um Pages, né? Se o seu sistema operacional aí for da Mac, e você começa a digitar numa tabela o que é que você vai fazer na primeira etapa, na segunda etapa e sucessivamente. Mas essa tabela, ela não gera informação gerenciável, ela é uma informação que vai ser guardada num HD e por outros anos ficar na gaveta da coordenadora. Mas esse planejamento sendo feito numa plataforma, você consegue observar o que do currículo tinha previsto para a atividade acontecer e o que já foi parar nos nossos planejamentos. E quando você fizer a avaliação nesse mesmo ambiente, olha só, Robson, é possível observar o que cada estudante acertou dentro de um currículo. Então, temos dashboards que conseguem te dizer, você tem 1.000 itens para cumprir no currículo, 890 estão já no seu planejamento, onde estão os demais? E desses 890, 320 você aplicou a avaliação, e desses 320, o estudante Arthur conseguiu 230, e são essas aqui as dificuldades que ele apresenta. Você agora não tem mais uma amoxicilina, né, de amplo espectro. Você sabe exatamente qual é o recurso, qual é a incisão cirúrgica perfeita, ou a aplicação aí da medicação, da intervenção. A medicação no processo educacional se chama intervenção pedagógica. Qual é a intervenção que precisa para potencializar aquela aprendizagem? Isso é fazer gestão, não é só ser um anotador de quem sabe o quê, né? Mas ter esse processo fluido aí. Eu lembro quando você lançou o Ilito no Bet Educar, há algum tempo, acho que uns 2 anos atrás, e eu perguntava, acho que um pouquinho mais, né? Eu perguntava para as pessoas do BET, que amigos, né, que eu tenho várias pessoas que eu conheço do mercado educacional, e eles me procuravam, né, e falavam, e aí, o que você viu de legal, o que você viu de legal? E eu meio que rebati a pergunta para eles, né, eu perguntava, não, e você, o que você viu de legal? E vários deles falaram que a
coisa mais legal que eles tinham visto naquele Bet Educar tinha sido o Ilito, por conta desse aumento da capacidade de gestão do aprendizado, de você conseguir aplicar metodologias diferentes segundo o perfil e como o aluno se mostra autônomo em relação àquele aprendizado. E, desde então, eu comecei a compreender mais como tecnologicamente se gerencia o aprendizado e como, para o mundo contemporâneo, é muito difícil fazer isso com a carga de trabalho que os professores têm, sem a utilização, sem a ajuda da tecnologia. Sim. Né? Sabedores disso, então, já indo para o final do nosso bate-papo, que conselhos que você dá para um professor, para um gestor público da educação, em relação a esse conhecimento? Porque da feita que a gente já sabe agora que existe gestão do aprendizado, que ela é possível, e que é possível fazer uma gestão do aprendizado ainda economizando tempo de professores através do uso de tecnologia, que recomendações, o que você falaria para esses professores, gestores, coordenadores pedagógicos, gestores públicos de educação, em relação à gestão da aprendizagem? Bem, são muitos players que você colocou para essa interlocução, mas eu penso que o que nos unifica é essa responsabilidade de levarmos uma educação de qualidade e de acompanharmos a apropriação desse movimento por parte dos estudantes. Então, gestão do aprendizado é descobrir o que se apropriou, o que ele sabe, o que ele agora leva para a vida, e que, obviamente, serão cidadãos, já são cidadãos, mas serão os nossos cidadãos do futuro, de gestores do futuro, e vão cuidar desse planeta e dessa cidadania com mais qualificação. E não só com tanta baixa qualidade de conhecimentos, de ética, como por vezes temos visto nos noticiários. Educação é muito nobre, Robson, e acompanhar quem já se apropriou para poder apoiá-lo a partir das intervenções de redução sistemática de defasagens é o desafio ainda mais pós-Covid, sem dúvida. Maravilha, Lilian. Gostaria de agradecer muito a sua participação hoje no Conversas Transformadoras. Pois é, pessoal, o nosso encontro, nosso Conversas Transformadoras de hoje terminou aqui. Você pode ter acesso ao nosso acervo de conversas e outros conteúdos no site do Instituto Significare. Para isso, você tem que acessar o www.significare.org.br. Então, nós aprendemos muito hoje sobre transformação da educação através da gestão do aprendizado, do uso de tecnologias, e de que isso, sim, é perfeitamente possível. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.